Você pode me chamar de Lucas. É um nome fictício, mas é assim que quero ser lembrado nesse relato. Se eu falar algum outro nome ao longo dessa história, não estranhe. Já vou deixar trocado. Eu preciso dividir isso mesmo sabendo que muita gente não vai acreditar. Só peço que ouçam até o fim. Talvez alguém aí fora entenda o peso que minha família carregou por tantas gerações. Desde que eu era pequeno, eu escutava sussurros nos corredores da casa da minha avó. Não eram vozes de fantasmas, não. Eram conversas abafadas, contadas entre adultos quando achavam que eu estava dormindo. Sempre ouvia minha mãe dizer que nossa família era a marcada, palavra que na época eu não entendia direito. Depois de adulto, entendi que a marca era na verdade uma maldição. Uma praga que se espalhou por décadas, levando embora os primeiros filhos de cada geração, como se fosse uma dívida que jamais se quitava. Na minha família, os primeiros bebês de cada casal nasciam saudáveis, fortes, às vezes até acima do peso. Mas bastava completar uns meses de vida e algo começava a mudar. Primeiro vinha uma febre inexplicável, uma infecção estranha, uma convulsão que nenhum médico sabia tratar. E de repente aquele bebê que parecia ser o orgulho de todo mundo se ia, assim, do nada, antes de fazer 5 anos. E isso aconteceu repetidas vezes. Minha mãe, Vânia, sempre contava sobre a dor de enterrar primos, sobrinhos e até um irmãozinho que eu mesmo nunca conheci. Eu cresci ouvindo esses nomes sussurrados nos jantares de domingo. A foto do tio Marcos, que morreu aos 4 anos com uma doença que devorava a imunidade dele, vivia na estante da sala. Minha tia Cássia, que perdeu a filhinha Bruna com 2 anos por uma doença rara no coração, sempre deixava uma boneca intacta na cabeceira da cama, como se fosse a filha dormindo. E o mais terrível é que ninguém parecia se rebelar contra isso. Era como se todos aceitassem essa sentença repetida geração após geração. Eu tinha uns 10 anos quando eu ouvi minha mãe contando para uma vizinha: "É sempre o primeiro filho, dona Dalva. O primeiro é quem paga. Depois os outros vêm saudáveis." E foi assim que entendi o porquê de eu ser o segundo filho dela. Meu irmão mais velho, Caio, não chegou a fazer 1 ano. Uma pneumonia absurda, daquelas que aparecem do nada e não se resolve com antibiótico nenhum. Eu nunca vi o rosto dele, só em foto. E mesmo na foto, ele parece meio apagado, um bebê tão quieto. Minha mãe sempre chorava quando mexia nesse porta-retrato. Eu cresci com medo. Medo de ter um filho um dia e repetir essa história. Sempre dizia para mim mesmo: quando casar, vou adotar. Não vou dar esse azar para uma criança inocente. Mas a vida não respeita medo. E o medo me perseguiu quando, anos depois, minha irmã Carol engravidou. Ela era teimosa como nossa mãe. Dizia que não acreditava em maldição nenhuma. Que Deus era maior que qualquer praga jogada lá atrás. Mas na última ultrassonografia, ainda faltando 1 mês para o parto, detectaram um problema cardíaco no bebê. Um buraco no coração, segundo os médicos. Foi um desespero. Carol entrou em trabalho de parto antes do tempo. O bebê nasceu. Ficou na UTI. Por semanas. Mas sobreviveu. E viveu. Aquilo fez minha irmã bater no peito dizendo que tinha vencido o destino. Mas eu não acreditava que fosse tão simples. O medo continuava latejando na minha nuca, me lembrando que a sombra pairava ali, só esperando. E eu estava certo. O filho da minha prima Camila, o primeiro dela, nasceu bem, mas com 8 meses teve uma febre absurda. Foi internado, morreu em 3 dias. E todo mundo voltou a dizer: "Tá vendo? É a sina da família do seu avô." Foi aí que eu decidi mexer no que ninguém mexia. Minha mãe me contava que essa maldição começou com o meu bisavô, que aqui vou chamar de Otávio Mendonça. Um homem que em vida era respeitado, lavrador próspero numa cidadezinha minúscula no interior de Goiás, casado, 3 filhos, todos bem criados. Mas ele escondia um segredo sujo. Na juventude teve um acaso com uma moça chamada Zuleide, uma órfã que trabalhava na fazenda dele. Quando ela engravidou, Otávio surrou a menina até ela perder o bebê. Não queria escândalo, não queria fofoca na vila. Enterrou o feto num terreno baldio, dizem, e deu dinheiro para a moça sumir. Zuleide nunca mais foi vista. Mas antes de desaparecer, ela foi até uma mulher conhecida como Mãe Quirina, uma rezadeira famosa na região. Foi lá, segundo a lenda, que Zuleide rogou a praga.
Que cada filho primogênito dessa linhagem pague pelo que o pai fez comigo. E assim começou. Minha mãe não gostava que eu cavasse isso. Deixa isso quieto, Lucas, ela gritava. Mas eu não consegui. Passei a visitar arquivos na cidade, peguei velhos documentos, cartas do bisavô, bilhetes da época. Encontrei registros que confirmavam que Zuleide existiu. E o mais estranho, descobri que Mãe Quirina era tida como mulher de palavra. Tudo o que ela dizia se cumpria. Isso me gelou o estômago. Contei tudo para minha mãe, e pela primeira vez vi medo nos olhos dela. Foi quando ela me confessou que antes de eu nascer, ela também procurou uma benzedeira para tentar quebrar isso. Só que não teve coragem de terminar o ritual. Estava grávida, Lucas. Tive medo de fazer alguma besteira e perder você. Ela carregava essa culpa até hoje. Quando Carol teve a filha dela, me juntei a ela e contei tudo. E decidimos que não íamos mais ignorar isso. Procuramos uma senhora chamada Dona Zefa, que morava em um sítio afastado da cidade. Ela era neta de Mãe Quirina. Isso mesmo, a mesma mulher que ajudou Zuleide. Parecia coisa de filme de terror, mas eu já tinha ido longe demais para voltar atrás. Fomos até lá numa noite de lua minguante, como Dona Zefa pediu. Levamos uma peça antiga que tinha sido do meu bisavó, um broche de ouro, herdado por minha mãe. A senhora fez orações, passou o defumador na gente, queimou ervas amargas que faziam meus olhos lacrimejar. Disse que aquilo tudo precisava ser entregue à terra, no mesmo tipo de terreno baldio onde o bebê de Zuleide teria sido enterrado. Saímos dali com a missão de enterrar o broche e enterrar também uma boneca antiga da família, que minha avó guardava como recordação de um dos primos que morreu bebê. Fomos eu, minha irmã Carol e minha mãe. Enterramos aquilo tudo num campo de terra seca, às margens da rodovia, onde supostamente Zuleide morou. Dona Zefa dizia que era ali que a maldição precisava ser quebrada. Eu nunca vou me esquecer do cheiro de terra misturado ao incenso que queimamos naquela noite. Depois daquilo, Carol ficou em paz. Eu fiquei em paz. E com o tempo, vieram novos bebês. O filho da Camila teve um novo menino, e o segundo nasceu forte, saudável. Uma prima nossa teve gêmeos. Ninguém mais ficou doente de forma estranha. Nenhuma febre repentina, nenhuma convulsão misteriosa. Parecia que algo tinha sido tirado de cima da gente. Hoje eu conto isso aqui porque sei que ainda tem quem duvide. Sempre vai ter quem ria, quem chame de superstição, mas eu vivi isso. Eu vi a dor no rosto de quem perdeu um bebê nos braços. Eu vi a esperança de uma mãe que enterrou uma boneca para enterrar também uma maldição. Se hoje eu respiro tranquilo, é porque alguém teve coragem de cavar o passado e enterrar o que não servia mais para viver. Esse é o meu segredo. Esse é o legado que eu deixo para vocês. Mistérios do Além, vocês são agora os guardiões dessa história. Você já parou para pensar em quantos pecados do passado podem estar arruinando o presente? A história do Lucas mostra que nem sempre o mal acaba com quem o cometeu. Às vezes, ele se espalha por gerações, roubando o que é mais inocente e frágil, as crianças. É assustador pensar quantas famílias carregam fardos que começaram com uma injustiça esquecida lá atrás. Mas também é um alerta. O silêncio protege a maldição. Foi preciso coragem para enfrentar o que ninguém quis encarar antes. E se na sua família existe um segredo assim? Um pacto, uma promessa quebrada, um ódio antigo que insiste em cobrar um preço. Se você também tem uma história de maldição, aviso ou presença do além, mande pra gente. O e-mail tá aí na descrição. Sua história pode ajudar a abrir os olhos de quem acha que certas coisas são só lenda. Até o próximo Mistérios do Além, e que nenhum segredo se esconda para sempre.